Olá, alunos da Faculdade de Suzano, da matéria aí de Prática Processual Penal. Estamos aqui hoje para falarmos de mais uma peça, mais um vídeo, né? Falarmos de mais uma peça. Essa peça aqui talvez seja mais conhecida no direito processual penal, né? Nosso direito penal brasileiro, que é o habeas corpus. Todo mundo já ouviu falar dessa peça. Muita gente não sabe muito bem como ela funciona, não entende muito bem a sua finalidade. E até mesmo operadores de direito acabam utilizando isso de forma equivocada, né? Então, a peça de habeas corpus aí, o habeas corpus, na verdade, ele é um remédio constitucional. Ele tem a previsão lá na Constituição Federal, né? E é o que nós chamamos de remédio constitucional, ou seja, quando precisamos aplicar uma solução urgente, nós temos um remédio aí que é o habeas corpus. O habeas corpus, ele trata especificamente aí das questões processuais penais, as questões de liberdade de locomoção, certo? Tá? Então, o habeas corpus originariamente aí, no início, quando ele foi concebido, ele tinha a finalidade exclusiva aí de coibir uma violação à liberdade de ir e vir, né? Então, na verdade, a gente só falava do habeas corpus para a liberdade de ir e vir, tá? Ocorre que atualmente o habeas corpus ele é um pouquinho mais amplo, ele acaba sendo utilizado de forma um pouquinho mais aberta, né? A gente consegue utilizar aí o habeas corpus para outras formas de constrangimentos ilegais, tá? E uma delas é especificamente aí quando a gente fala de inquérito policial, por exemplo, quando tem um inquérito policial aberto, não existe meio processual para você impedir esse inquérito. Mas se esse inquérito for um abuso, for ilegal, você pode utilizar esse habeas corpus para trancá-lo, para travá-lo, para extingui-lo, né? Tá? Essa é uma das utilidades do habeas corpus, certo? Você também pode utilizar o habeas corpus aí do recebimento da denúncia. Lembra que a gente falou do recebimento da denúncia? Quando o juiz recebia a denúncia, não existia um recurso cabível, não necessariamente um recurso. Necessariamente não pode dizer que não existe um recurso previsto aí no CPP, mas dependendo da situação, se for um abuso, nós podemos utilizar o habeas corpus aí para até trancar e impedir esse recebimento da denúncia. Tá? É uma das formas de uso. Ele é uma aplicação muito ampla, tá? É um assunto bem interessante que vale a pena vocês estudarem com um pouquinho mais de dedicação, tá? Um pouco acima das suas formas normais de utilização, certo? Desculpa. Então vamos lá. O habeas corpus, então, sempre pode ser utilizado quando não há um recurso específico para se utilizar, tá? E quem pode utilizar aí o habeas corpus? Quem pode fazer uso dessa peça processual, desse remédio constitucional? Basicamente, todo mundo, tá? Basicamente, todo mundo. Ou seja, isso significa que qualquer pessoa, tá? Vocês como estudantes de direito, o seu vizinho, o padeiro, o mecânico, qualquer um tem legitimidade para impetrar um habeas corpus em favor de alguém. Tá? Não precisa de habilidades técnicas, não precisa de... não é necessário que você tenha habilitação técnica para isso, não é necessário ser advogado. Tá? Via de regra, quem faz aí o habeas corpus na maioria das vezes é um advogado, porque o advogado possui conhecimento técnico sobre a situação. Mas qualquer pessoa pode fazer um habeas corpus, tá? Então, vamos supor que você tem o seu vizinho lá que foi preso e você quer que o seu vizinho, você entende que essa prisão é ilegal e você tem fundamentos para rebater essa prisão, e aí você viu que o advogado dele não atuou ou ele não tem advogado, e você, para ajudar o seu vizinho, você vai lá e faz um habeas corpus. E você pode fazer isso. Você vai fazer um habeas corpus, fazer essa peça, vai protocolar aí no órgão competente, né? A gente já vai falar da competência daqui a pouquinho. E ele vai ser recebido e processado, tá? Independente de você ser advogado ou não, certo? Tá? Então, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ser denominado impetrante, tá? Quem impetra o habeas corpus, quem redige essa peça é o impetrante, tá? Então qualquer pessoa pode ser este impetrante, tá bom? Pessoa física ou jurídica, tá bom? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, tá? Em favor de alguém
que vai ser sempre denominado paciente, tá? Aqui nessa peça, quem é o favorecido do habeas corpus, digamos assim, o réu, por exemplo, ou o réu que se encontra preso, ou mesmo que ainda não tenha sido réu, porque não há ainda um processo em vigor, foi uma prisão preventiva, algo do tipo, antes do processo em si, antes do recebimento da denúncia, mas o preso aí, ou quem vai sofrer o constrangimento ilegal, será chamado sempre de paciente, tá? Sempre será chamado de paciente. Esse é o tratamento que se dá, o tratamento adequado, certo? Tá? Então, qualquer pessoa pode ser paciente também, qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa física, tá? Não admite aí a possibilidade de pessoa jurídica de habeas corpus para pessoa jurídica, tá bom? Equivocadamente, algumas pessoas falam que é possível, mas não se admite, tá? E o polo passivo? Quem é o polo passivo? Temos um polo passivo aqui, tá? Temos um polo passivo. O polo passivo será sempre ocupado pela autoridade coatora, certo? Será a autoridade coatora. Professor, o que isso significa? Significa o seguinte: se o fulano de tal lá tem a prisão determinada pelo juiz da primeira vara criminal de Suzano, a autoridade coatora que está impondo a prisão a ele, quem é? É o juiz da primeira vara criminal de Suzano. Então, quem será a parte, o polo passivo, será o primeiro juiz, o juiz da primeira vara criminal de Suzano, certo? Essa será a autoridade coatora, tá? Não é correto você identificar aí, quando vai se identificar no habeas corpus, o nome do juiz, tá? Geralmente se identifica juiz da primeira vara, porque às vezes pode ser um outro juiz que está no lugar, e ele vai ser a autoridade coatora da mesma forma, tá? Não é a pessoa do juiz em si, certo? E sim a figura do juiz da vara, tá bom? Certo? Então vamos lá. E como que tem esse processamento e julgamento aí? Como que funciona o processamento e a competência do habeas corpus, tá? Então, o primeiro ato que a gente deve identificar na peça aí, nesse problema, é quem é, de onde está vindo o constrangimento ilegal, certo? Tá? Então, se o constrangimento ilegal, como eu disse, vem da primeira vara criminal de Suzano, então, a autoridade coatora é a primeira vara criminal de Suzano, a autoridade competente para julgar será aquela que hierarquicamente, né, pelo órgão, pela organização aí, é superior. Ou seja, quem é superior ao primeiro juiz da vara criminal de Suzano? É o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então esse habeas corpus será impetrado para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, certo? Se o habeas corpus for, se a autoridade coatora for o Tribunal de Justiça, será então competente para julgar o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Se for o Superior Tribunal de Justiça, será o STF, Superior Tribunal Federal. Sempre uma autoridade acima, certo? Então, sempre que se fala de autoridade coatora, deverá ser impetrado o habeas corpus, tá? Na autoridade competente aí, na autoridade acima, né? Digamos assim, certo? Tá? E aí, qual que é o prazo para isso? Não existe prazo. Tá? Não há prazo para impetrar no habeas corpus. Tem lá a decisão ali, o constrangimento ilegal, você pode impetrar o habeas corpus. Pode ser uma semana, pode ser 2, dependendo da situação. Tá? Não há prazo, certo? Então pode ser impetrado a qualquer momento, qualquer instante. Tá bom? Certo? E aí, o que a gente tem que falar interessante aqui também? Que ele sempre que essa autoridade receber o habeas corpus, sempre que ele é recebido, tem a possibilidade de decidir de forma liminar, tá? Ele vai analisar ali a decisão, vai analisar o caso e o juiz, o desembargador, se for um juiz, né, se for a autoridade coatora um juiz, ele pode decidir ali na liminar e aí conceder a liminar e determinar a imediata soltura do paciente, tá? Caso contrário, se não, ele vai mandar remeter isso novamente aí para o tribunal, para a autoridade coatora, intimá-la para que ela apresente informações, certo? E apresentando informações, depois ele vai julgar o que a gente chama de mérito, tá bom? Então, sempre no habeas corpus aí é comum ter a decisão da liminar e posteriormente termos uma decisão do mérito, tá legal? Certo? E aí, vale ressaltar, antigamente tinha o hábito de entrar com habeas corpus em cima de decisão liminar.
Então você entrava com habeas corpus no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça indeferia liminar, você imediatamente ingressava no STJ, tá? Agora é proibido, certo? Não pode mais fazer dessa forma. Então você tem que aguardar a decisão do mérito, tá bom? Isso é só uma curiosidade, algo que é interessante a gente saber. Vamos lá. Não há prazo, como eu já disse. E quais são as hipóteses legais? Onde no Código de Processo Penal ele fala aí do habeas corpus? Lá no artigo 648, tá? Lá no artigo 648 do Código de Processo Penal a gente tem as hipóteses de cabimento do habeas corpus. Lembrando que esse rol aqui ele é exemplificativo, tá? Porque na prática o habeas corpus cabe sempre que não houver outro recurso. Você olhou lá no código, não tem outra medida? Pau, habeas corpus nele, certo? É sempre cabível, tá? Mas temos um rol aí exemplificativo. E esse rol ele fala do quê? Primeiro, para cessar coação e sem justa causa, né? Então, coação sem justa causa. O que seria uma coação sem justa causa? Pode ser uma prisão, pode ser o recebimento ilegal de uma denúncia, tá? Sempre que for aí tivermos uma coação sem uma justa causa, que não há uma comprovação que aquilo seja necessário, pode-se impetrar um habeas corpus. Segundo, B aqui, a linha B. Para fazer cessar a prisão de alguém quando ultrapassar o prazo legal para o cerceamento da liberdade. Então, o sujeito foi preso numa prisão temporária. Lembra da prisão temporária? Ela pode ser de 5 dias, e se for crimes hediondos pode ser de 30 dias, renovadas aí por mais 30 dias. Teve lá a prisão temporária, o cara ficou preso 60 dias, foi renovado uma vez, ficou preso 60 dias. Cumpriu 60 dias e não foi posto em liberdade. E o juiz, não, vai ficar preso aí até eu decidir. E não decide, não tem uma decisão de prisão preventiva, não tem nada. Nesse caso, você pode impetrar um habeas corpus, tá? Para impedir o cumprimento ou desfazer ordem dada por autoridade incompetente, certo? Então temos uma ordem de prisão, por exemplo, determinou a prisão de alguém, certo? Mas esse juiz não era competente para julgar. Lembra das regras de competência, tá? Então, por exemplo, o juiz competente era o da primeira vara criminal de Suzano e teve uma prisão decretada pelo juiz da segunda vara criminal de Suzano. Não é competente, não tem a competência, tá? Então você pode cessar essa ordem aí para que seja impedida essa prisão, tá? E aí, também temos aqui para fazer cessar a coação uma vez que finda o motivo que a gerou. Então, temos uma coação que findou um motivo que a gerou. Que tipo de coação pode ser essa? Pode ser aí até mesmo uma prisão também, tá? Pode ser uma prisão, pode ser uma medida cautelar, certo? Tá? Aquelas medidas cautelares diversas da prisão. Ou pode até mesmo ser um processo aí que está em andamento, que está sendo coagido ali, tem alguma coisa que já cessou, já tinha algo que deveria cessar o processo e não cessa, ele continua em trâmite, né? Tá? Então pode ser utilizado dessa forma. Para fazer valer a fixação de fiança quando legalmente cabível. Lembra-se daquele conteúdo de fiança que nós estudamos no semestre passado? Então, tem aquela hipótese de fiança, tá? O juiz deveria decretar a fiança, mas sem motivo ele não decreta. Ele não aplica a fiança. Nesse caso, também cabe habeas corpus. Para anular processo quando encontrada nulidade absoluta. Lembram-se das nulidades absolutas? Novamente, conteúdo importante aqui que deve ser revisto. Se tiver uma nulidade absoluta no processo, algo que foi ilegal, e ninguém reconheceu essa nulidade, você pode utilizar o habeas corpus para o reconhecimento dela, tá? Por último, para provocar a extinção de punibilidade quando não reconhecido em tempo pelo magistrado. Temos uma hipótese de extinção de punibilidade, né? Aquelas hipóteses previstas na lei, e aí o juiz não reconhece, você pode impetrar um habeas corpus para o tribunal para que ele reconheça essa extinção e entranque o processo aí também, tá legal? E quais são as espécies do habeas corpus? Tá? Temos duas espécies de habeas corpus. Temos a primeira, que é a mais conhecida, que é a mais tradicional, que é a liberatório, né? Que é o habeas corpus liberatório, que serve aquele para pôr em liberdade alguém ou para que descumpra uma ordem que já foi efetuada, tá bom? Então, geralmente é utilizado aí, o sujeito foi preso, o sujeito está preso lá, então você vai entrar com habeas corpus para que ele seja posto em liberdade, tá? Esse é o liberatório. E temos também um que é bem legal, que é o preventivo. O preventivo tem uma finalidade aí de evitar que essa ordem aconteça. Então você tem lá um cliente e sabe que ele pode ser preso a qualquer momento, ele está sendo investigado. Então o que você faz? Para evitar a prisão do seu cliente, você ingressa com o habeas corpus preventivo. E caso algum juiz determine essa ordem, ela não pode ser cumprida, porque você já tem uma ordem
superior que te dá uma espécie de salvo-conduto. Lembram-se do banco imobiliário, aquela saída livre da prisão? Vai funcionar mais ou menos da mesma forma, tá? Ele vai ter uma saída livre da prisão, tá legal? É lógico, e isso para aquele caso específico. Se ele cometer um outro crime de uma outra situação, aí ele vai responder pelo aquele outro crime e pode ser preso por aquele outro crime, tá bom? E o que deve conter no habeas corpus, tá? O que tem no habeas corpus? Senhores, entendam. O habeas corpus não existe uma formalidade, tá? A lei não fala de uma formalidade específica. É comum a gente até brincar que o habeas corpus pode ser escrito até no papel de pão, certo? Como já aconteceu, pode ser no papel de pão. Já aconteceu, até depois pesquisem aí, que já aconteceu até de chegar no STF um habeas corpus feito em papel higiênico, tá? Você não vai fazer isso, não tem necessidade disso, né? Tá? Mas não existe uma formalidade específica, certo? Mas o que ele deve conter? Ele tem que ter um conteúdo próprio, tem que ter algumas coisas contendo nele lá. E aí, ele vai ter que conter exatamente as mesmas coisas que temos numa petição comum, como aquelas que nós fizemos o semestre inteiro, tá? É uma petição igual a todas que nós fizemos, certo? Então, como que vai ter? Como que será esse habeas corpus lá? Primeiro, em cima lá, vai dirigir ao juiz ou tribunal competente, vai indicar aí o nome completo do impetrante. No caso, quem é o impetrante? Você é o impetrante. Tá? Se for você o impetrante, você vai colocar o seu nome completo, seu endereço, sua qualificação, profissão, estado civil, tudo, qualificação normal, certo? Relaciona-se a favor de quem o habeas corpus está sendo impetrado, né? Que aqui é o nome completo do paciente, os dados do paciente e onde ele se encontra, tá? E aí também, depois, a autoridade coatora, certo? Vai colocar a autoridade coatora. Aqui vai expor os fatos, na verdade, que é expor a ilegalidade que está sendo cometida, né? Tá? E aí, no final, você vai fundamentar aí também, lógico, você tem que fundamentar o seu pedido. E no final, você vai assinar, tá? No final, o impetrante assina. No caso aí, não é o advogado, tá? Se for advogado, tudo bem, ele vai assinar como advogado. Se não for advogado, vai apenas assinar, colocar o número de documento dele lá. Mas, via de regra, é só a assinatura dele, tá? Bem simples. Certo? Bem simples. E aqui nós temos um exemplo. Temos um exemplo de um habeas corpus aqui. Endereçamento igual àquilo que nós estamos fazendo. No caso aqui está para o desembargador, porque é um habeas corpus impetrado aí, onde a autoridade coatora é um juiz de primeiro grau. Tá? Vamos qualificar aí o impetrante. Nome, nacionalidade, estado civil, impetrante. Quem que é o impetrante novamente? Você é o impetrante. Tá? Você é o impetrante. Certo? Nesse caso aqui do nosso problema aí que a gente vai ter, que vai passar, se você quiser até colocar os seus dados, aí pode colocar, não tem problema. Lembrando que na OAB, em provas de concurso, não se deve identificar. Então você vai fazer dessa forma. Impetrante, pode pôr entre aspas, impetrante vai ter nome, nacionalidade, tal. Indica aqui que aqui você sabe que é o impetrante, que não é as outras partes do processo, tá? Vê respeitosamente a presença de Vossa Excelência, impetrar a presente ordem de habeas corpus. Aqui você impetra uma ordem de habeas corpus, tá? Com pedido de liminar em favor de... Aí você coloca o paciente. Quem é o paciente? É o cara que está preso, é quem está sofrendo a coação ilegal, tá? Ou quem pode sofrê-la, certo? Atualmente recolhido no presídio tal, com os fundamentos normais, aquilo que a gente sempre faz em todas as peças, e aí apontando como autoridade coatora o meritíssimo juiz da primeira vara, da segunda vara, sei lá qual vara criminal, da comarca de cidade, estado, tal, pelos seguintes motivos. E aí vem lá nos motivos, vai relatar o probleminha que a gente tem lá, tá? Vai relatar os fatos da mesma forma que a gente está acostumado a fazer. Do direito, você vai fundamentar o pedido, você vai explicar o porquê que essa ordem é ilegal, porquê essa coação é ilegal, tá bom? E depois disso, aqui tem uma outra observação. A gente vai pedir a liminar. A gente costuma abrir um tópico para falar da liminar. Então aqui, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente em favor do paciente, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição do alvará de soltura para que possa aguardar o transcurso da instrução em liberdade. Tá? O cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus boniuris. Aqui é interessante você identificar qual é o fumus boniuris, qual é a fumaça do bom direito, certo? Tá? Por que deve ser decretada? Por que tem esse direito? Porque é possível essa questão da liberdade, certo? Tá?
E aí o perículo em mora. Qual que é o perigo dele ficar preso? Qual que é o perigo dessa demora de decidir sobre isso, de não aguardar o mérito? O perigo é que ele está preso, né? Então a gente já tem um perigo bem real aí, que é todo mundo corre o risco de ficar preso, seja um risco emocional, até mesmo um risco físico. E do pedido? Finaliza com o pedido. Antes posto, distribuído feito a uma das câmaras criminais, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, mantendo-se o acusado solto até a decisão final. Termos em que pede deferimento, com marca, data, e aqui quem assina é o impetrante. Tá? É bem simples, é uma petição bem tranquila de se fazer. Tá? Então é mais fácil, muito mais fácil que algumas outras que nós já fizemos. E aí, temos aqui o nosso probleminha, certo? Temos o nosso probleminha aqui, tá? Vamos ler o probleminha juntos aí? Então tá aí. Valdinei Silva foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de drogas, artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006. Após a prisão em flagrante, regularmente realizada, notificado, o denunciado apresentou defesa preliminar, onde destacou e comprovou por meio de laudo psicológico e exame toxicológico ser usuário e não traficante, devendo ser rejeitada a denúncia, certo? Então, ele foi preso, tá? Foi preso, teve a prisão em flagrante, foi regular a prisão, ele foi lá, apresentou a defesa preliminar dele, né? E aí na defesa preliminar comprovou que ele era usuário de drogas. Ele apresentou provas aí realmente, provas relevantes de que ele era usuário de droga e não traficante, tá? E aí, por cautela, ele pediu lá na resposta à acusação, lembra do momento da resposta à acusação, certo? E por cautela, o advogado requereu que, mesmo não se fosse em caso de não reconhecimento dessa absolvição sumária, né? Mesmo que não se reconhecesse isso, que ele pudesse responder aí, tivesse o direito à liberdade provisória, né? Lastreada aí no princípio constitucional da presunção de inocência. Então, basicamente foi isso. O advogado foi lá, apresentou a defesa preliminar dele e aí pediu de forma subsidiária, pediu a liberdade e a revogação da prisão preventiva dele. Tá legal? Foi isso que aconteceu nesse processo. E aí o juiz, temos aqui o juiz. Esse aqui provavelmente é a nossa autoridade coatora, né? O juiz da primeira vara criminal da comarca de Suzano, em despacho recebendo a denúncia na data de 12/5/2020, indeferiu a liberdade provisória. Indeferiu, não aceitou. Sem qualquer fundamento válido, alegando tão somente o perigo em abstrato da conduta, tá? Deixando assim de observar os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. Então ele foi lá e falou, não, indefiro o pedido de liberdade provisória. Acabou. Não justificou, não apontou fatos pontuais, fatos atuais, certo? Não identificou qual era a situação que deveria manter a prisão, tá? Será que essa decisão é legal? Vamos pensar um pouquinho, né? De acordo com o caso apresentado, propõe a medida cabível para a obtenção do benefício de aguardar o processo em liberdade, certo? Então aqui estamos diante de uma ilegalidade, tá? Aqui é um caso para habeas corpus, certo? Então, com base nessas informações, os senhores deverão apresentar uma peça aí para entregar na próxima semana, na data de, vamos ver a data aqui, na data de 2 de junho. 2 de junho é a data de entrega da nossa próxima peça, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, estou à disposição nos canais de costume, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo AVA, certo? Estou à disposição para esclarecer dúvidas, independente do horário de aula, tá bom? Um forte abraço a todos, bons estudos!